Quanto tempo os humanos têm restante? Nosso planeta é um lugar antigo. E embora possa ser difícil compreender que a Terra existiu por bilhões de anos antes de sairmos do mar, também é complicado imaginar a mesma extensão de tempo estendendo-se à nossa frente. Ainda mais desafiador é imaginar que o futuro da Terra provavelmente não servirá para hospedar nossa espécie específica. Este é o Ritmos de Sabedoria, e hoje estamos respondendo à extraordinária pergunta: quanto tempo os humanos têm restante? Você é um entusiasta por fatos? Você é constantemente curioso? Então, por que não se inscrever no Ritmos de Sabedoria para mais clipes como este? E toque o sino para mais conteúdo fascinante, o princípio copernicano. Copérnico, o renomado matemático e astrônomo renascentista, que primeiro sugeriu que a Terra e os outros planetas orbitam o Sol, em vez de tudo orbitar a Terra. Com o tempo, ficou claro não apenas que isso era verdade, mas que o sistema solar nem mesmo estava no centro da galáxia, e que nossa galáxia era apenas uma entre inúmeras outras. Esta ideia de que os humanos não são observadores privilegiados, que toda a existência não gira em torno de nós, deu lugar ao princípio copernicano alguns séculos depois, argumentando que estatisticamente é sempre mais provável que você esteja observando em algum lugar no meio de algo do que no início ou no fim dele. O algo, no caso da pergunta de hoje, é a expectativa de vida da humanidade. Então, o que isso significa para todos nós? O princípio copernicano foi talvez mais famosamente aplicado pelo acadêmico John Richard Gott em 1969 ao Muro de Berlim. Desde que foi construído em 1961, as pessoas especulavam quanto tempo ele permaneceria. Gott fez alguns cálculos usando o início conhecido do muro e o fim desconhecido, e estimou que havia uma chance de 50% de que ele fosse derrubado em algum momento entre 1971 e 1993. Em 1989, quando o Muro de Berlim foi derrubado, Gott estava certo. Aplique o mesmo conceito a toda a história humana então, que não estamos testemunhando o nascimento nem a morte da humanidade neste momento. E embora os resultados variem, podemos dizer que nossa espécie se extinguirá em algum momento entre 5.100 anos e 7 milhões de anos no futuro. Nenhuma dessas figuras é muito grande no grande esquema do universo, mas mesmo a previsão menor de 5 milênios nos dá pelo menos um pouco de espaço para respirar. Olhando de outra forma, porém, as espécies mamíferas médias são consideradas viver entre expectativa de vida humana 1 milhão e 10 milhões de anos no total, antes de se extinguirem naturalmente. E embora o ponto de partida para os humanos modernos também esteja em debate, se dissermos que já estamos por aqui há 200 mil anos, temos um mínimo bastante confortável de 800 mil anos restantes. Uma figura que está novamente alinhada com as previsões de Gott. Considerando também que a expectativa de vida média individual humana é de 80 anos, estamos falando de centenas de gerações antes que os humanos se extingam. Mas há uma crescente preocupação de que os números antes típicos não contem mais toda a história. Muitas outras espécies estão, na verdade, morrendo muito mais rápido do que deveriam, com espécies desaparecendo no mundo todo até 1000 vezes a taxa natural, de acordo com o Centro para a Diversidade Biológica, Mudança Climática. Como resultado, o destino da humanidade também se tornou cada vez mais incerto. A mudança climática é, sem dúvida, a maior ameaça que enfrentamos hoje, e é largamente provocada pela atividade humana. Novamente, os números tendem a flutuar, mas uma estatística popular sobre mudança climática diz que só temos até 2030 para reduzir seriamente nossas emissões de CO2, ou corremos o risco de começar o fim da vida como a conhecemos. Antes de sua morte, o físico Stephen Hawking também diminuiu sua previsão para a longevidade da humanidade de 1000 anos para míseros 100. E embora não se espere amplamente que a raça humana simplesmente se extinga da noite para o dia,
Há um número crescente de pessoas que questionam se conseguiremos chegar ao próximo século, a menos que mudanças significativas sejam feitas. Sabe-se que um aumento global de apenas alguns graus Celsius pode ter efeitos catastróficos, com várias previsões cobrindo a perda total das calotas polares, inundações em massa em todo o mapa, mudanças dramáticas no clima e regiões inteiras do mundo, um dia atingindo temperaturas literalmente insobrevivíveis. Mas, mesmo assim, alguns argumentam que a crise climática cada vez pior pode, na verdade, não causar a extinção total humana. Pode, e se os piores medos dos climatologistas se realizarem, irá causar a morte de milhares de pessoas em desastres naturais generalizados e situações apocalípticas lideradas pelo clima. Mas a raça humana ainda pode encontrar maneiras de sobreviver, apenas em números muito menores. Existem maneiras ainda mais eficazes e completamente inevitáveis de que podemos encontrar nosso fim, no entanto. Por exemplo, é inevitável que um dia, em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai se expandir para uma gigante vermelha que muito possivelmente engolirá a Terra em chamas. Se os humanos não tiverem saído deste planeta até então, ou mesmo até aproximadamente 1 a 2 bilhões de anos a partir de agora, quando o Sol se tornar muito quente em seu caminho para se transformar em um vermelho gigante, então é isso que temos de tempo. Então, temos a morte do Sol para contar, se nada mais. Armagedon. Mas é claro que existem outras ameaças escondidas no sistema solar que poderiam nos afetar antes então também. Outro impacto de asteroide, como o que exterminou os dinossauros, um dia também poderia significar o fim para os humanos. Ou, se a Terra alguma vez, por qualquer motivo, encontrar sua órbita ou rotação de alguma forma alterada, então isso também poderia sinalizar nosso fim. Quando se trata das forças do espaço e da natureza, às vezes há pouco que alguém pode fazer. É talvez natural, então, que os humanos tenham teorizado sobre nosso próprio Armagedon, para por tanto tempo quanto temos estado por aqui. Tradicionalmente, textos e ensinamentos religiosos têm apresentado vários cataclismos violentos, enquanto hoje parece que teorias da conspiração sobre o fim dos dias estão em toda parte. Outras ameaças, seja o bug do milênio, o fim do calendário maia em 2012, ou mesmo o impacto de Nibiru, onde se diz que um planeta errante um dia se chocará com a Terra e destruirá isso. Existem algumas ameaças mais viáveis mais perto de casa também, como o supervulcão de Yellowstone, que, se entrasse em erupção como supostamente programado, nos deixaria todos sufocados sob um inverno vulcânico. Os humanos no passado também foram ameaçados por contágios generalizados como a peste negra ou varíola e o chamado Disease Kicks, um patógeno desconhecido e potencialmente intratável patógeno, paira grande e sombrio sobre o futuro da medicina. Na verdade, a resistência antimicrobiana hoje é classificada como uma das principais ameaças à vida pela Organização Mundial da Saúde. Relógio do juízo final. Tudo isso significa que prever nosso próprio declínio se tornou algo de uma obsessão para humanos nos últimos anos. Tanto que realmente temos um relógio do juízo final, uma tentativa simbólica de medir como perto estamos da nossa própria extinção. Lançado em 1947, o relógio do juízo final está a 2 minutos da meia-noite desde janeiro de 2018 e nunca esteve a mais de 17 minutos de distância, que foi em 1991. Mantido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, seu objetivo era originalmente medir como perto estávamos de uma guerra nuclear total, que é mais uma situação imprevisível que os contribuintes dizem poder encurtar severamente nosso tempo neste mundo. Hoje em dia, porém, o relógio do juízo final é sobre mais do que apenas o nosso arsenal global de armas nucleares. Serve como um lembrete constante das muitas coisas que poderiam eliminar a humanidade. Conclusão: por centenas de milhares de anos, a vida humana cresceu e evoluiu para o que somos hoje. Somos uma espécie inteligente, sim. Somos razoavelmente habilidosos. E somos capazes de, em alguma medida, controlar muitas, mas não todas, as coisas que a vida nos joga. Mas mesmo nós, como tudo o mais,
temos um começo e um fim. Não éramos sempre como somos agora, e talvez um dia no futuro tenhamos nos adaptado em algum outro tipo de forma de vida totalmente. Uma que possa resistir aos gostos de clima-mudanças, impactos de asteroides e nuvens de cinzas vulcânicas. Talvez para nossos descendentes distantes, os humanos realmente classificarão como bastante simples e diretos seres. Mas por enquanto, há muitas maneiras pelas quais poderíamos perecer. Se algum deles ocorre ou não, é outra questão. É impossível saber com certeza quando os humanos terão desaparecido completamente, mas temos muitas estimativas para trabalhar. Se sobrevivermos para ver o Sol começar a morrer, então talvez tenhamos mais 1 bilhão de anos esquerda em nós. Mas se antes disso sucumbirmos a uma catástrofe que ponha fim ao mundo de alguma forma, então nossos dias finais poderiam estar muito mais próximos. Se a extremidade superior dos cálculos do princípio copernicano for verdadeira, temos milhões de anos à nossa frente. Se é o fim inferior, são milhares. Mas se ameaças modernas como mudança climática, guerra nuclear e resistência antimicrobiana não forem abordadas, então poderíamos ter apenas alguns séculos. O que você acha? Há algo que perdemos? Deixe-nos saber nos comentários, confira outros vídeos do Ritmos de Sabedoria e certifique-se se você já é inscrito do nosso canal. Até a próxima.